A recuperação da atividade econômica no país tem sido surpreendente nos últimos 2 meses. Pois na grande depressão que a gente observou nos dados entre março e abril, maio e junho vem surpreendendo a gente de forma bastante positiva. Isso a gente checa tanto com os resultados macro que têm sido divulgados, bem como também com as empresas em que a gente investe. Tanto na parte de varejo, como saíram os dados de vendas no varejo recentemente, bem como também na parte de produção industrial, a recuperação tem sido bem mais rápida do que imaginada alguns meses atrás. O que falta nesse sentido, para continuarmos revisando para cima nossas projeções de PIB, é o setor de serviços. O setor de serviços, na minha opinião, demorará ainda um pouco mais do que os demais setores para mostrar uma recuperação mais vigorosa. Nós, na ZQuest, acreditamos que hoje a situação econômica ela está bastante bem delineada, ou seja, todos os incentivos que foram feitos, tanto da parte de liquidez global, mas também as iniciativas tomadas pelo governo brasileiro para injetar recursos na economia, devem fazer com que esse cenário de recuperação econômica se estenda ao longo do segundo semestre. O grande risco para esse cenário não se materializar, sem dúvida, seria uma segunda onda da doença, da pandemia que a gente está vivendo nesse momento. Por enquanto, o que a gente está vivendo no Brasil, na minha opinião, ainda é uma primeira onda. A gente é um país continental, com muitas diferenças de densidade populacional, diferença de regiões. E nesse aspecto, uma retomada em algumas regiões que estão reabrindo os seus setores, isso poderia ser um risco para esse cenário positivo. Agora, do ponto de vista do que pode acelerar esse cenário positivo, ou seja, do que pode tornar essa recuperação mais rápida, sem dúvida alguma seria um tratamento ou, melhor ainda, uma vacina que definitivamente afastasse o risco da doença e, com isso, a atividade econômica retomasse de uma forma mais acelerada. Dentro desse cenário ainda incerto, mas olhando para essa recuperação, a gente pode elencar alguns setores que, diante desses desafios enormes que a gente está enfrentando, acabaram se sobressaindo e, de certa forma, até se beneficiando dessa situação. Acreditamos na Quest já há bastante tempo que as empresas de varejo online, principalmente ligadas ao e-commerce, se beneficiaram enormemente. A gente costuma dizer que nos últimos 4 meses essas empresas avançaram seus planos de negócio, o que elas esperavam em 5 anos. E sem dúvida alguma, o setor como um todo de varejo teve que se reinventar durante essa pandemia. Eu diria que não só o setor de varejo, na verdade, os setores de serviços em gerais, o setor de consumo como um todo, aqueles ligados à atividade doméstica, tiveram suas dificuldades e sobressaíram aquelas empresas que souberam lidar com essa questão digital, com essa questão de acesso ao cliente de uma forma remota, da melhor maneira possível. Os setores que acabaram não se beneficiando, claramente, são aqueles setores de serviços que dependem, essencialmente, da presença física dos seus consumidores. No caso das empresas listadas em bolsa, você teve uma grande deterioração em algumas empresas do setor aéreo, do setor de turismo, mas, no geral, o que a gente viu também é que essas empresas também agiram de maneira a cortar seus custos, a arrumar a sua matriz de despesas, de forma a tentar sobreviver e, talvez, na recuperação da economia, voltar a gerar resultado para os acionistas. Diante desse cenário bastante desafiador, mas que a gente consegue enxergar oportunidades para quem soube se adaptar de uma forma mais rápida aos desafios da pandemia e claramente também se beneficiou desse aumento da questão do digital e da tecnologia, nos nossos portfólios da ZQuest, a gente já tinha e veio incrementando ao longo dos últimos meses uma posição em empresas que são muito fortes no setor de varejo digital. Magazine Luiza sempre foi uma empresa que a gente teve e gosta bastante. Ao mesmo tempo, a empresa B2W e a própria Via Varejo, a gente está apostando nas altas dessas companhias. Do ponto de vista desse cenário todo, outro setor que, na nossa opinião, vem se beneficiando de uma forma muito significativa são os serviços financeiros ligados a esse momento do mercado de capitais. Então, entre os destaques que a gente tem sobre esse tema, a gente tem bastante B3, que é a bolsa, e também ações da XP.